Olá, seja muito bem-vindo ao canal Filosofia Sem Rodeios. Meu nome é Bruno Rodrigues e quero te apresentar hoje um filósofo muito importante dentro da teoria do conhecimento. Vamos falar sobre David Hume. David Hume, que é um filósofo empirista. Empirista, você deve lembrar que é a ideia de que todo conhecimento ele parte da experiência sensível. Todo conhecimento ele parte dos dados dos nossos sentidos. Não existe nada na nossa mente que já nasceu nela, que a gente já veio desde o berço com ela. Mas tudo a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida com nossos sentidos, ok? Tendo clara essa ideia, Hume ele vai dizer que todo o nosso processo mental, nosso processo de aquisição de conhecimento, ele pode ser resumido em uma palavra, que é a palavra percepção. E percepção a gente vai classificar em dois tipos, impressões e ideias. O que significa isso? Isso é muito importante, fique bem atento. Impressão é aquilo que os seus sentidos estão fornecendo à sua mente neste exato momento. Exemplo, nesse exato momento você está assistindo esse vídeo, você está me vendo, está ouvindo a minha voz, está contemplando a minha imagem. Isso aí, você está tendo uma impressão de mim. Esses dados que estão sendo fornecidos agora para a sua mente são chamados de impressões. Eles são considerados fortes, vívidos, justamente porque você está vivendo eles agora. Enquanto que, além disso, mas muito importante para o processo de conhecimento também, são as ideias, que são representações mentais que são vinculadas à ideia da sua memória e que servem assim como base para a sua imaginação. O que isso quer dizer? Ao longo da sua vida, você tem uma série de impressões. Essas impressões elas vão se converter na sua mente em ideias, que são representações, são cópias das impressões. São cópias mais fracas das impressões. Então, o que acontece? Elas, por serem cópias, elas são menos vivas, obviamente, porque você não está vivenciando ela agora, são fracas e são consideradas como fracas. Então, para exemplificar, pensa em uma determinada comida que você gosta. Com certeza, você lembrar do gosto da comida que você gosta é muito diferente do que você, de fato, estar comendo ela nesse momento, estar tendo a impressão dela. Isso é a diferença. Pensa, por exemplo, você está na sensação, você vai estar beijando alguém, por exemplo. Você está vivenciando naquele momento, tendo a impressão dessas sensações, são completamente diferentes do que você simplesmente lembrar, recordar daquilo. Então, observe, você tem na sua mente todo o seu processo de aquisição de conhecimento, baseado em impressões e ideias. Impressões, dados dos sentidos de agora, no presente momento, são fortes, vívidos. Depois se convertem em ideias, que está ali, que é todo o seu arcabouço de memórias, todo o seu portfólio de memórias ali que você tem e que isso você vai utilizar para imaginar as coisas. A sua imaginação ela não provém do nada, mas ela tem base nos dados que você já adquiriu dos seus sentidos. Tudo bem? Beleza? E as ideias elas vão se associar na nossa mente. Nosso conhecimento vai se dar pela associação dessas ideias. E essas associações se dão por três parâmetros. Contiguidade, que é justamente você perceber justamente como com a ideia ela vai se relacionar com a outra, estando justaposta a outra ideia, com a continuidade dessas ideias. Essa ideia tem a ideia de estar junto, estar vinculada com outra ideia. A ideia de semelhança, você percebe coisas idênticas, coisas muito parecidas em uma ideia e outra, é uma coisa que está na sua mente, e nisso você também vai fazer associações e relações de causa e efeito. Você vai pensar, isso que está acontecendo agora, acontece por causa daquilo que aconteceu antes. Então, nossa mente ela vai se estruturar dessa forma, em ideias que vão se associar. E a mente para Hume é como se fosse um teatro de percepções. A ideia de que essas ideias elas vão se articulando e vão ali gerando conhecimento para a gente. E aqui tem uma coisa muito interessante. Um cego de nascença, por isso jamais poderia ter a ideia de cor. O que acontece? Como que o cego vai imaginar a ideia de cor se ele nunca viu uma cor, nunca contemplou uma cor? Toda a ideia, todo o nosso conteúdo mental, tudo que temos na nossa mente são de coisas que, segundo Hume, já contemplamos, já vivenciamos em algum momento. Então, um cego ele nunca poderia ter ideia de cor. Não tem como ele ter essa noção. Não tem como explicar para ele, porque ele nunca vivenciou isso. Um outro exemplo que a gente pode pensar é que não existe nada. Tenta pensar em alguma coisa que você nunca viu, alguma coisa que não exista. Segundo Hume, é impossível se pensar em algo que não exista completamente.
Ah, mas professor, eu posso pensar numa criatura fantástica. Tenta pensar nessa criatura fantástica. Vamos pensar nas da mitologia. Vamos pensar, por exemplo, no Minotauro. O Minotauro não existe, professor. Mas o Minotauro é a junção de um touro com um ser humano. Um centauro de um cavalo com um ser humano. Um Pégasus é um cavalo com asas. Um unicórnio é um cavalo com chifre. E assim por diante. A fada é um ser humano pequeno, é uma mulher pequena, reduzida e com asas de borboleta ou algum outro tipo de asa. Então, ou seja, as coisas que nós imaginamos, nós utilizamos para imaginá-las, nós utilizamos elementos que nós já possuímos na nossa mente. Então nós articulamos as nossas ideias na mente e aí sim a gente consegue imaginar coisas novas, entre aspas, mas essas coisas novas dependem de um material, depende de coisas que nós vivenciamos em algum momento da nossa vida. Isso é interessante porque até mesmo a ciência fala sobre isso, que os sonhos, por exemplo, quando você sonha com alguém, você pensa, às vezes você pode pensar, nossa, sonho com uma pessoa que eu nunca vi na vida. Mas, na verdade, em algum momento você já viu e conhece aquela pessoa. Não existe como você pensar em sonhar com alguém que você nunca viu. Mas você sempre vai sonhar com alguém que você já viu, mesmo que você não se recorde dela. E aí, nisso, a gente tem a ideia muito importante que é a crítica à indução. Que história é essa crítica à indução? Para relembrar a indução, você deve entender a ideia que a indução é a ideia que Francis Bacon ele vai defender. Está passando um card aqui em cima sobre o pensamento dele, já tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Recomendo que você assista se você ainda não o fez. Ok? Mas a ideia, só falando em linhas gerais, indução é quando você parte de elementos particulares para chegar a uma regra geral. Eu observo uma coisa acontecendo muitas vezes, então eu vou dizer que aquilo sempre vai acontecer. Exemplo, hoje, ao longo da história, as pessoas viram que o Sol ele nasceu todos os dias. Todos os dias a gente viu e gerou um amanhecer e o sol apareceu. Então eu vou inferir que amanhã o sol vai continuar nascendo. Mas, segundo Hume, não existe nada que me garanta que isso aconteça. Não existe nada que me garanta que eu tendo fervido a água a 100 graus Celsius sobre o nível do mar todas as vezes, que isso vai continuar acontecendo. Hume ele vai dizer que o fato de uma coisa ter acontecido milhões de vezes ela não implica que aquilo sempre vai acontecer. Apenas implica que é provável que aquilo vai acontecer. Então, o conhecimento, ele se dá por crença ou hábito. Ok? Tudo bem? Isso me faz lembrar, por exemplo, tem uma música que é assim: mas é claro que o sol vai voltar amanhã mais uma vez. Eu sei. Essa ideia, por exemplo, a Hume, de que o Sol vai voltar amanhã, é apenas algo que eu posso dizer que provavelmente vai acontecer. Mas não posso ter essa certeza de prever esse futuro, porque não há uma base lógica que de fato argumente sobre essa necessidade, que de fato isso vai acontecer. Apenas um trechinho aqui para nós fecharmos essa ideia e para nós relembrarmos algumas coisas importantes sobre essa aula. Cada um admitirá propriamente que há uma diferença considerável entre as percepções do espírito quando a pessoa sente a dor do calor excessivo ou o prazer do calor moderado e quando depois recorda em sua memória essa sensação ou antecipa por meio da imaginação. É justamente aquela ideia que eu falei. Você vivenciar uma coisa é diferente de você apenas relembrar aquilo que você vivenciou ou imaginar estar vivenciando aquilo. Ok? Você vai ter uma experiência muito mais forte, de fato, vivenciando aquilo. Podemos, por consequente, dividir todas as percepções do espírito em duas classes ou espécies, que se distinguem por seus diferentes graus de força e de vivacidade. As menos fortes e menos vivas são geralmente denominadas pensamentos ou ideias. A outra espécie não possui um nome em nosso idioma e na maioria dos outros, porque supõe somente com fins filosóficos é necessário compreendê-la sob um termo nomenclatura geral. Deixe-nos, portanto, usar um pouco de liberdade em denominar as impressões. Vamos ver que Hume que escolhe essa palavra aqui, impressões, escolhe impressions em inglês, para justamente tentar falar sobre esses dados que são dos sentidos sendo fornecidos no exato momento que a pessoa está vivendo aquela determinada experiência. Tudo bem? E esses sentidos vão se transformar em ideias posteriormente. Espero que tenha ficado claro, pessoal, essa aula para vocês, esse breve resumo aqui sobre David Hume. E ficou alguma dúvida, alguma questão, fique à vontade para me escrever. Um grande prazer ter você aqui. Muito obrigado por ter assistido essa aula até esse momento. Se você ainda não é inscrito, peço que você se inscreva e não esqueça de deixar seu like. Muito obrigado e até a próxima.